Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria que vamos estudar é o capítulo 25, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então a matéria é a candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ele dê luz a todos os que estão na casa. Disse Jesus, anotado por Mateus 5:15. O que quer dizer isso? Colocar a luzerna, não é? A fim de que dê luz a todos que estão na casa. Significa que o homem, à medida que ele vai progredindo, ele vai apresentando o conhecimento, a luz da inteligência, vai manifestando cada vez mais amor e vontade de progredir para as esferas superiores, sempre desenvolvendo as suas qualidades. Isso significa que a luz deve ser colocada à disposição de todos da casa. No orbe terrestre, onde aproximadamente 8 bilhões de seres humanos vivos se desenvolvem a cada existência, de maneira que ampliam a inteligência, o conhecimento, a sabedoria e, sobretudo, o amor, devido a essa evolução que a Terra vem apresentando. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que veja a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Disse Jesus, anotado por Lucas 8, 16 e 17. Então veja que a luzerna, a candeia, é preciso colocá-la para que todos vejam a luz em qualquer oportunidade. Diz ainda que não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Isso significa o seguinte: é a lei da mente, é a lei de manifestação do pensamento, a lei de concretização do pensamento, onde, por mais que a pessoa tente esconder, ocultando dentro de si alguma coisa que tenha gravada na alma, por certo que em algum momento vai se revelar. Se não se revelar por si, vai fazer com que ao redor manifestem-se as condições daquele pensamento. Vamos supor que por alguma razão uma determinada pessoa não goste da outra, mas não manifesta, não demonstra, mas no fundo não tem aquele sentimento de amor, nem de boa vontade para com essa outra pessoa. Quando por alguma razão estiverem juntas ou por alguma circunstância, aquela outra vai sempre revelar esse aspecto, falando coisas inconvenientes, criticando, comentando situação negativa, de tal forma que manifesta o pensamento daquela pessoa que não gosta. Ou então, dependendo da circunstância, em algum momento da vida, a oportunidade concede para que manifeste aquela circunstância que esteja guardando na alma. Ou seja, o mundo projeta o pensamento, é lei da mente, lei de Deus, lei de causa e efeito. Por isso que Jesus, ao afirmar essa situação, não haja o que ser
encoberta que não vai se manifestar, nem escondida que não há de saber-se e fazer-se pública. Em algum momento vai manifestar, sempre vai revelar o que está na mente, não importa quanto tempo leve. Vamos supor que um casal tem uma criança e veladamente não gosta, vamos supor, de outras pessoas. A criança vai demonstrar, sem dúvida nenhuma, o desgosto dos próprios pais. Não é? Então isso acontece. Uma vez, uma determinada senhora tinha uma criança de mais ou menos uns 6 anos. E ela sempre falava mal de uma conhecida. Aí um dia a conhecida pediu carona para ela. E ela falou assim, tudo bem, não, eu vou para lá mesmo, você pode ir junto. Só que a criança de uns 6 anos estava junto. Ela estava no banco de trás. E ela botou o pé na porta e falou assim, aqui você não entra, eu não gosto de você. Mas a criança nem conhecia direito a mulher, mas manifestou o sentimento da mãe. Então veja, é o que está escrito aqui, não haja algo escondido que não há de saber-se e fazer-se pública. Quem conhece a lei da mente, quem sabe que os pensamentos se projetam e se propagam, sabe muito bem todas as coisas que acontecem. Por isso que Jesus afirmou, a verdade vos libertará. Aquele que sabe, naturalmente, progride mais. Né? E tem, assim, segurança quanto às coisas que acontecem. Por isso que é importante desenvolver a sabedoria, o amor, o entendimento, a inteligência e estudar, para que saiba exatamente, de acordo com a sabedoria, o que acontece. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram, Jesus, por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque o que tem, lhe será e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso é que lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos. Eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam e ouçarem. Disse Jesus, anotado por Mateus 13, 10, 15. Então, essa matéria, esse artigo, diz, por que vos fala por palavra? Por que nos fala por palavra? Porque a vós outros vos é dado saber o mistério do reino dos céus. Significa o seguinte, os apóstolos, os discípulos diretos de Jesus, não eram pessoas comuns, embora fossem pessoas simples da sociedade, da localidade, pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, mas os antecedentes espirituais daqueles apóstolos demonstravam um nível espiritual bastante avançado, bastante evoluído de vivências anteriores. Por exemplo, João Evangelista, ele era o Allan Kardec, mais ou menos uns 120 anos antes de Jesus. Né? E exatamente, o Allan Kardec era um sacerdote druida e estava preparado para receber o nascimento do Messias, Jesus Cristo, naquela localidade na França, na Gália. Porém, por alguma circunstância, não foi permitido
que Jesus nascesse naquela localidade e, de forma secreta, ele foi colocado para nascimento na Galileia, na Judéia, não é? Então, João Evangelista, ele já era um sacerdote, e todos os demais outros também eram espíritos bastante evoluídos e desenvolvidos. E as tratativas do apostolado tinham sido feitos no mundo espiritual antes deles se encarnarem, de maneira que quando Jesus os convidou, eles aceitaram prontamente. Então, por isso que a vós outros é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Então, eles tinham preparo espiritual para compreender o que Jesus falava diretamente. Enquanto que para os outros, que diz aqui, mas a eles não lhes é concedido, porque é o que tem se lhe será dado em abundância, e ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. O povo não estava preparado espiritualmente para ouvir as verdades de Deus ensinado pelo Senhor Jesus, porque estavam acomodados com o controle exercido pelos fariseus, excessivamente apegados ao materialismo. Daí que diz que ao que tem lhe será dado e terá em abundância, que falava a respeito dos discípulos e dos apóstolos, porque eles tinham um preparo espiritual, tinham condições de acompanhar o ensinamento e compreender e praticar, enquanto que os demais, o povo de maneira geral, não tinham esse preparo anterior. Por quê? Porque os apóstolos, eles, antes da existência na Terra, quando ainda no mundo espiritual, eles foram convidados para que fizesse parte do apostolado no período em que Jesus estivesse pregando o ensinamento. Então, eles já tinham esse preparo anterior. Como nós já sabemos, por exemplo, o evangelista, João Evangelista, 120 anos antes do Jesus Cristo, ele foi o sacerdote nas Gálias. Ele era o próprio Allan Kardec, não é? Então, ele já tinha um preparo, enquanto que o povo, de maneira geral, não tinha, porque o que tem lhe será dado em abundância, terá em abundância, mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Por isso é que eles falam em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Veja que essa circunstância consta também nas palavras de Isaías, né? Muito tempo antes do próprio Jesus, que diz que vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e se fecharam seus olhos. Então, veja que essa circunstância já foi colocada em conhecimento do povo pelo profeta Isaías, exatamente porque ele também acreditava que o povo estava caminhando não para o entendimento das coisas espirituais, mas para o materialismo, para as coisas imediatas dos sentidos, da matéria. Por isso que quando Jesus veio fazer a pregação, tinha que falar por parábolas, de maneira que facilitasse o entendimento imediato do povo. Por outro lado, os seus apóstolos questionavam: por que você fala por parábolas? Exatamente porque a vocês é dado a conhecer o reino de Deus, enquanto que para os outros não tem essa condição. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora
o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender estas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Importante saber que a criança é dócil e assimila com facilidade tudo o que lhe é ensinado, ela aceita, enquanto que o adulto duvida e quando não rejeita. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem a recebe. E é porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Certa vez, conversando com uma médium, eu disse que para ela entrar em contato com o mundo espiritual e receber uma fórmula mecânica que tratava de material físico, de física. O marido trabalhava numa multinacional na área de ciências, tecnologias e máquinas. Daí ela recebeu várias páginas sobre o assunto. Passando para o marido, ele desenvolveu e entendia bem do assunto, embora as fórmulas fossem bastante difíceis. Agora, não é todo mundo que tem esse conhecimento, como está escrito aqui. Ele não diz que tenhamos que revelar inconsideravelmente todas as coisas, porque existem ensinamento que deve ser proporcional à inteligência do povo que o recebe, não é? Portanto, nessas condições, devemos entender que, dependendo do preparo espiritual, também deve ser a maneira como passar o ensinamento. Acontece com os humanos, em geral, o mesmo com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a semeadura lançada à terra, fora do tempo, não produz. Né? Teve muito tempo que eu questionava a Deus por que se permitia nascer pessoas más aqui na Terra. Eu não conseguia entender por que Deus dava oportunidade de nascer pessoas más, se todas as crianças nascem bem e vão se tornando diferentes à medida que se desenvolvem. Durante muito tempo, eu fiquei questionando esse aspecto. No Espiritismo, anteriormente também outra corrente religiosa, eu pude assimilar o esclarecimento. Deus é amor. Deus não julga, não avalia e não faz nenhuma outra discriminação. Deus é amor infinitamente perfeito. Ele dá oportunidade igual para todas as pessoas. Então, cada um constrói o destino de acordo com a sua vontade. O mundo é projeção do pensamento. A lei diz que os iguais se atraem e os pensamentos se propagam. O que estiver na mente
acaba se manifestando no ambiente. Muito aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Portanto, de acordo com a evolução do espírito, ele vai manifestando o progresso espiritual. Porque toda circunstância da vida, não é, o ambiente, as circunstâncias, as coisas, a situação, o viver, acaba constituindo instrumento de aperfeiçoamento. Tudo o ser humano, ele passa a compreender, seja pelo amor ou seja pela dor. Mas se ficar estagnado muito tempo numa determinada situação, vem a dor para fazer com que se movimente. Vamos supor um determinado executivo tranquilo com a posição conquistada, não estuda mais, não se aperfeiçoa, não se movimenta. De repente, aparece um outro mais bem preparado, que se dispõe a fazer um trabalho melhor, acaba ocupando-lhe o lugar. E, com a demissão, vai verificar como é difícil de se recolocar. Daí a necessidade de continuamente se aperfeiçoar, de estudar, de movimentar-se. Da mesma forma, todos os dias devemos fazer com que a nossa vida progrida no entendimento, no esclarecimento, no estudo, na concentração mental, fazendo com que possamos evoluir continuamente. Para quê? Para que tenhamos sabedoria de entendimento de todas as coisas. Como você espera progredir sem ter sabedoria? Como você consegue conquistar as coisas sem o conhecimento? Então é preciso continuamente estudar, fazer meditação, concentrar a mente com o mundo espiritual, rogando conhecimento, oportunidade de progredir, rogando instruções sobre qual caminho deve seguir. Ah, mas vou ficar falando com nada? Aqueles que não acreditam em nada vai ficar pensando no quê? No nada? Não, tudo que é pensado é jogado na atmosfera, permanece gravado na alma e constitui a força de atração. Então, o pensamento é a força de concretização das coisas que você deseja para o seu destino. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. Então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então veja que Deus lhe deu a inteligência. Todos possuem a inteligência. Todos têm possibilidade de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus e colocar em prática e racionalizar, raciocinar, porque o Senhor Jesus, no seu Evangelho, fez constar: o reino de Deus está dentro de vós. E no próprio Velho Testamento consta: façamos o homem a nossa imagem, na palavra de Deus. Então, o homem é um ser espiritual divino. Ele tem dentro de si a vida perfeita, onde constam todas as coisas. Por isso, à medida que se desenvolve, reconhecendo-se já possuidor dessa perfeição de Deus, consegue-se ir exteriorizando de acordo com a necessidade. Né? Então, todas as coisas, de acordo com a permissão de Deus, é possível do ser humano exteriorizar.
e alcançar tudo o que necessitar, como está escrito aqui, né? Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu. Por que da terra e do céu? Porque o ser humano é um ser espiritual. Ele permanece um período na terra e depois ele está no mundo espiritual, desenvolvendo, continuando e trabalhando regularmente. Então a inteligência é a mesma. Quando você dorme, se é que você dorme todo dia, no dia seguinte é uma pessoa totalmente diferente? Não, é a mesma pessoa. Você tem uma dívida hoje. Você dorme preocupado com a dívida. Amanhã, graças a Deus, a dívida acabou? Não acabou. Continua. Não é? Vamos supor que você tenha provocado grandes prejuízos e ninguém ficou sabendo. Só você sabe que provocou grandes prejuízos. Na vida posterior, em outra existência, você vai estar de novo aqui na Terra e vai ter que arcar com a dívida que você deixou. Você vai sofrer uma forma de pagar aquela dívida até o último centavo. Não é? São os casos em que ocorrem sociedades onde o sócio acaba dando um calote, onde você perde grandes somas em algum investimento mal feito. De qualquer maneira, você vai pagar a soma que consta na dívida dentro da sua alma. Então, entre as coisas do céu e da terra, você é sempre o mesmo espírito, em contínuo processo de evolução. Tudo que você estiver vivendo é produto de sua mente, é uma necessidade do seu aperfeiçoamento, é uma lição do seu aprendizado. E tudo que você estiver passando neste momento é resultado do seu karma ou do seu passado, de uma pendência ou de uma dívida. Por isso que, embora talvez incompreensível a situação que esteja vivendo, é preciso compreender que nada ocorre à revelia de sua própria vontade. Por quê? Porque tudo que estiver ocorrendo está dentro da sua alma. E você está vivendo como se assistisse a um filme, a um enredo que você mesmo construiu. Portanto, é preciso, como Jesus ensinou, humildade e resignação para construir de novo um bom roteiro para a sua vida. Quero agradecer imensamente sua atenção. Vamos deixar a continuidade dessa matéria, que é muito longa, para a próxima oportunidade. Deus abençoe sempre. Vamos, neste momento, acalmar a mente, pensar em Deus, pensar em Senhor Jesus, concentrar a mente e fazer a oração. Senhor, habitualmente elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos infinita luz para a direção que desejamos seguir. Rogamos fortalecer a nossa alma com a disposição de fazermos sempre o bem, aperfeiçoando as qualidades de Deus que precisamos para manifestar a bondade, a compreensão, a humildade em todos os momentos. Senhor, afastado que estamos do verdadeiro caminho de Deus, rogamos nos indicar, através da oportunidade que nos são dadas, o verdadeiro local para prosseguirmos caminhando
dentro das tarefas, dos deveres que devemos concretizar. Senhor, na dificuldade dos momentos que estamos passando, que nos dê todos os instrumentos necessários e que possamos enxergar adequadamente as oportunidades. Ensina-nos de como manifestar mais plenamente os poderes que existem dentro de nossa alma. Fazei fluir a infinita sabedoria e amor para compreendermos melhor os desígnios de Deus para a nossa vida. Sabemos que os roteiros que elaboramos vão constituir a direção do destino por onde devemos passar. Rogamos a Deus toda luz, toda orientação para fazermos o melhor em benefício das pessoas ao redor. Agradecemos profundamente a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos problemas, a agenda das consultas espirituais, você pode fazer tudo através desse site. Pela sua atenção, muito obrigado, Deus abençoe.